Pessoal, bom dia. Vamos fazer mais uma gravação de aula, né? Hoje a gente vai estar falando da 1.3, da disciplina de análise de investimentos, custos dos lucros retidos. Espero que vocês estejam fazendo as atividades do AVA. Então vai aqui algumas informações desse tema, né? Então a primeira coisa é: o que são os lucros retidos? Os lucros retidos, eles são aqueles lucros que não foram distribuídos pela empresa aos acionistas, né, através de dividendos. A decisão de fazer a retenção do lucro, ela tem como custear, manter investimentos futuros, né? E quando uma empresa não distribui os lucros aos acionistas, o que acontece é que a empresa fica capitalizada, fica com dinheiro retido, né? E nessa situação, a empresa ela fica capitalizada e fica com dinheiro para investir no seu negócio como recurso próprio, não precisa ir ao mercado. E qual que é a característica disso? Ela traz com que é um custo mais barato para investimento, né? Porque se você trabalha com seu dinheiro, você não precisa pagar as custas de um dinheiro que você vai no mercado que você tem que compensar quem está te financiando, né? Um, a gente pensa bastante, mas interessa para os investidores não ter os dividendos, né? Mas é que a gente tem que pensar também que tem diversos tipos de investidores. Tem aqueles que querem pegar os dividendos, mas também tem aqueles que se interessam pelo lucro, pelo crescimento da empresa, pelo lucro que a empresa mostra para o mercado, porque as ações terão um valor maior no mercado, né? Aí vem aquela pergunta para a empresa, né? Qual é a melhor política a ser adotada quanto à distribuição de lucros? É melhor distribuir ou reter lucros, né? É difícil para o empresário decidir isso, né? Muitas vezes ele fala, você tem tipos diferentes, depende muito da situação, depende muito do momento, então não dá para responder com certeza, não dá para falar com certeza qual que é a melhor opção, né? Tem que ser caso a caso, cada empresa tem sua forma de trabalhar, cada empresa tem o seu tipo de negócio, cada investidor é de uma forma diferente, né? A grande, independente disso, né, mas a grande importância é manter o equilíbrio nas relações estratégicas de investimento dos acionistas. E aí sem que tenha um comprometimento com os recursos da organização. Então esse é o desafio dos administradores, né? E aí os interesses são muitos e a decisão pode não ser única, né? Para a gente calcular os custos dos lucros retidos, a gente usa essa equação, né? KP é igual DI dividido por NN mais o G. Então, o KP são os custos dos lucros retidos, o DI, o dividendo por ação, o NN, o valor do recebimento líquido com a venda nas novas ações ordinárias, e o G é a taxa esperada do crescimento do dividendo. Então, essa fórmula a gente já usou na aula passada, né? Então, a gente tem aqui uma situação, um problema, que a gente vai aplicar essa fórmula, né? Então, nessa primeira situação, a empresa faz a opção de realizar parte do investimento no valor
10 milhões de reais através de um financiamento de longo prazo, com capital próprio, através de subscrição de ações ordinárias. É preciso calcular o custo de utilização do capital próprio via lucro retido, sabendo que a empresa pagou R$ 90 de dividendo por ação ordinária e essa vale R$ 950. E o crescimento no pagamento dos dividendos constante a 4% ao ano e sendo também o custo da subscrição 3%. Então, aqui o que acontece? Você está subscrevendo e você está pagando dividendos, né? Então, utilizando a fórmula, primeiro a gente vai calcular qual que é o custo de subscrição, né? Que a gente pega aqui, que ele está dizendo é 3%. Então, 3% de 950, o 3% a gente sabe que é 0,03. Então, a gente tem R$ 28,50 como um custo de subscrição, né? E aí a gente joga na fórmula e vamos completar na outra página, né? Então a gente jogando na fórmula aqui, a gente vai ter que o custo de subscrição é 14,82, que é o custo da ação ordinária. Então é o custo do dinheiro, é o custo que a gente vai ter com essa aplicação, tá? Ou com esse investimento, né? Aí a gente vai fazer um comparativo com outra situação, né? Nessa segunda situação, a empresa faz a opção de realizar parte do investimento no valor de R$ 10 milhões de reais, através de um financiamento de longo prazo com capital próprio, através da utilização de lucros retidos. Então, quer dizer, aqui a empresa não está subscrevendo ações, né? Então, é preciso calcular o custo da utilização do capital próprio retido, sabendo que a empresa pagou apenas os dividendos, não subscreveu, né? Então, é R$ 90 de dividendos por ação ordinária e o mesmo valor da ação R$ 950 e um crescimento de 4% ao ano. Então, se vocês verificarem aqui, ó, você não tem, aqui na situação anterior, você tinha 3% do custo de subscrição. Então, aqui nessa situação nova, você não tem o custo de subscrição. E, fazendo os cálculos, você vai ter 14,47%, ou seja, o custo do seu dinheiro é menor do que com subscrição, porque você está fazendo financiamento com recurso próprio, né? Então, isso aqui mostra o interesse como é interessante para a empresa fazer o financiamento com recurso próprio, né? Uma coisa que é necessário entender é que o capital retido da empresa não pertence a ela, mas sim aos acionistas. Quer dizer, ela de alguma forma, em algum momento, vai ter que reutilizar esse dinheiro ou então pagar para os acionistas, né? Esse acionista espera ser remunerado por esse capital que ficou retido na empresa. Não quer dizer que você não pagou dividendos, que não fez subscrição ou não passou para o acionista, que você vai ficar com esse dinheiro. Você tem que passar para o acionista a parte dele. Ele investe, ele quer isso, né? Ele quer o retorno, né? Aqui, né, o livro aponta para a gente um, um artigo, né? E é interessante, eu sempre falo para a gente se atualizar e é importante, se vocês têm um tempinho, dar uma lidinha nesse artigo. Ele mostra bastante coisa sobre como que as empresas no mercado brasileiro estão cumprindo as normas, né? Como que elas fazem com relação a políticas com os acionistas, né? Hoje,
é bem simples essa comparação, né? Então agora eu publiquei para vocês na pós-aula uma atividade para vocês realizarem esse cálculo, né? Bem simples, utilizando essa fórmula, né? E aí depois vocês fazem essa atividade na pós-aula. É interessante dar uma revisada na pré-aula, na pós-aula, os exercícios do AVA para fixar todo o conhecimento, tá? Então, por hoje é só. Obrigado. Um abraço.